B com A faz bar. Antes de eu falar sobre isso, até porque a expectativa das pessoas é que a resposta seja complexa, mas a resposta é mais fácil. O assunto é tão simples que precisou ser complicado. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso falar um pouco dos métodos. Você tem os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Os sintéticos, eles partem do princípio, né, do mais fácil para o mais complexo, da menor parte para a maior, e o analítico da maior parte para a menor. Vai destrinchando ali textos, frases. E até a década de 80, tínhamos mais predominante, né, o método silábico. Então, só para você entender um pouquinho a questão dos métodos sintéticos, analíticos, e dentro do silábico, dentro do método analítico, você tem o método alfabético, que é um método de soletração, letra por letra, um método silábico e o método mais novo, que é o método fônico. Os três partem do princípio da menor partícula para maior, enfim, para palavra, é, frases e textos. Bom, aí você surge essa questão por conta desse estudo recente e sendo aplicado, adaptado aqui para a gente, para o Brasil. Para a alfabetização aqui no Brasil. O método fônico, que é excelente, muito bom. Eu uso 100%? Não. Mas eu uso bastante e eu acho muito importante. Já que o estudo existe, a gente teve a oportunidade de conhecer, de aprender melhor, aprender mais, então a gente melhorou. Porque ajuda de fato essa percepção sonora e é como se você ainda segue o mesmo princípio do menor para o maior, mas parece que você, né, você facilita mais para que a criança assimile melhor e aprenda com mais eficácia, isso já foi comprovado, a ler e escrever. E por que agora essa questão, né, que às vezes é confusa para muitas pessoas, por que B com A faz Bá? Porque, simplesmente porque a língua portuguesa, ela é silábica. Ainda que tenhamos esse estudo, ainda que apliquemos o método fônico para alfabetizar, que é a apresentação dos fonemas e ajudando a criança a fazer a decodificação pelos fonemas, ainda que aconteça isso, no final, o fone, o que a gente vai reproduzir, que a criança vai reproduzir tanto para falar quanto para ler, é a sílaba, é o fone, esse é o fone da nossa língua. Então, um exemplo, bala, ba, lá. A gente não fala ba, a, a. A gente reproduz esse som na hora de alfabetizar, isso ajuda, já foi comprovado. Então, seja B, A ou B com A, o que vai importar no final das contas a criança lembrar quando observar a palavra, quando for ler, ou aprender, ou falar, ela vai falar ba. Ela vai falar, no caso, se tiver a palavra escrita bala, ela vai falar bala. Vai falar as duas partes, as duas sílabas, os dois pedaços que compõem a palavra bala. Entendeu? É basicamente isso. Nossa, isso aí, não estou inventando a roda, isso está na gramática, nas gramáticas você vai ler. E vai entender isso. A nossa língua é silábica, nós falamos sílabas, porém, juntas, associadas para formar uma palavra. Então, e a questão na alfabetização, por mais que eu apresente fone, som da letra, para ler, no final das contas, a criança vai ler e vai lembrar, tem que lembrar o som que a sílaba faz. Porque a nossa língua não é fonética. Igual o inglês, que a criança realmente ela precisa lembrar o som daquela letra para conseguir decodificar corretamente a palavra.
No português é diferente. Você precisa lembrar do som é da sílaba. Ainda que você tenha os outros sons na mente, o nome da letra, o som que aquela letra tem, né? Correspondente, o som correspondente àquela letra, mas na hora de ler, e eu observo isso nas crianças, ela, por isso que é importante você, quando a criança está começando a ler, ela ter a oportunidade de ler o quê? Textos muito curtos, de preferência com uma oração. Por exemplo, bobo, a bola caiu, exemplo. Então, ah, frases curtas com palavras de sílabas. Na aula eu falo sobre isso, porque ajuda a repetição e a memorização daquela sílaba, daquele som, para a criança depois para ler palavras maiores e mais complexas. É assim que funciona. Então, é basicamente isso. Seja B com A, ou seja, B-A. O que, o que importa no final é a criança também lembrar o som da sílaba. Então, Deus te abençoe e até a próxima.